Fizeram essa pergunta para mim, se 2 trinca-ferros mansarrões dentro de uma casa, eles atrapalham. Então, primeiro, para mim poder responder isso, eu tenho que pensar na sua condição aí do outro lado, se você tem tempo. Gente, hoje o bem mais precioso que nós temos é o tempo. Se você tem tempo, você tem tudo. Hoje o bem mais precioso é o tempo. Então, na minha casa, para mim ter 2 mansarrões, ou para ter mais de 2 mansarrões, é necessário que eu tenha espaço. Primeiro eu tenho que ter espaço. Se eu moro numa casa muito pequena, ou acanhada, ter 2 ou ter mais trinca-ferros é um problema sério, é uma furada, tá? É uma dificuldade que você vai enfrentar caso você tenha, caso você queira ter, caso você queira arriscar. Porque, primeiro, tendo tempo, você vai poder se dedicar ao pássaro, que é o mais importante. Se você não tem tempo e não tem vontade e não gosta, você pode até ter o pássaro, mas você não vai se dedicar. Então, para você ter um trinca-ferro na sua casa, para você ter mais de um trinca-ferro na sua casa, você tem que estar completando essa mexida, você tem que estar fazendo um diferencial, você tem que ter tempo, você tem que ter uma casa espaçosa e você tem que respeitar o tempo do seu pássaro. Não adianta muito, mas o de fulano está cantando. Entenda bem, o de fulano não é o seu. Tem muito amigo meu que quando se aproxima da gaiola, o passarinho tem algum tipo de comportamento, ou chancha, ou macheia, entendeu? Geralmente o passarinho macho faz isso. E tem gente que fica encucada com isso. JH, por que o passarinho levanta o topete? Por que o passarinho ele faz esse barulho? Por que o passarinho está cantando e quando eu chego ele para de cantar? A pessoa não aceita que o pássaro tem esse tipo de comportamento com ela. Mas se você for perguntar o tempo que essa pessoa tem esse pássaro, você vai ver que esse pássaro e o que ele está fazendo, esse tipo de comportamento que ele está tendo, ele é típico da pessoa que pegou o pássaro há poucos meses, há poucos dias. E ela praticamente fica encantada com tudo que acontece com o trinca-ferro e também com a questão do pássaro ter um comportamento ou ter outro comportamento. Se você vê que o passarinho chancha, levanta o topete, para de cantar, é isso que você tem que fazer. Chega perto da gaiola com muito carinho, tira a gaiola, caminha, olha para frente, não fica encarando para o pássaro. Isso também não quer dizer que você não possa olhar para ele, mas o importante é isso aqui, ó. Tá entendendo? Esse comportamento aqui. E tem muita gente que não tem. Quando vê o passarinho parar de cantar, o que a pessoa pensa? Vou sair de perto para ele continuar cantando. Então você cria no seu pássaro, você que está iniciando e você que já cria trinca-ferro, maus costumes. É isso. Aqui está ventando muito, tá, pessoal? Ventando demais. Nossa! Uma ventania que vocês não imaginam. Então a pessoa cria hábitos, as pessoas criam mau costume, dá até para ver pela sacola. As pessoas criam sensações no pássaro que, o que acontece? Toda vez que eu me aproximo, ele para de cantar. Aí, se eu quero ver ele cantando, eu saio de perto. Aí o pássaro canta. Então, o que você tem que fazer, todas as coisas que você tem que fazer próximo do pássaro, do lado dele, entende? Para ele ir se acostumando, mas entenda, sem movimentos bruscos, sem movimentos que assustem o pássaro. Isso vai gerar um grande desempenho, principalmente você que está falando que todas as vezes que você chega próximo da gaiola, o seu trinca-ferro para de cantar. Isso aí agora acabou.
encara a situação, dá um passeio com ele, isso vai fazer toda a diferença. E daqui a pouco ele acostuma com você. Eu vou ser sincero para você. Você pegou trinca-ferro, é mansarrão, não é manso, você tem 2 anos para tentar fazer esse pássaro chegar no prumo. Isso trabalhando com ele todos os dias. Nesse tempo vai aparecer coleiro, vai aparecer curió, vai aparecer outros trinca-ferros prontos na sua mão. Tudo isso porque ao longo da vida e ao longo que o tempo passa, as oportunidades vão aparecendo. Eu criei esse bicho desde que eu tinha 7 anos de idade. Tem gente que cria há mais tempo do que eu. Eu já criei todo tipo de pássaro, mas eu me apaixonei de verdade por 2 pássaros. E quando eu me lembro disso, eu fico alegre em saber que até hoje consigo manter isso com alegria. É o coleiro e o trinca-ferro. Para mim, principalmente que sou morador do Espírito Santo, os capixabas gostam bastante do coleiro e do trinca-ferro. E eu me especializei principalmente no trinca-ferro, porque coleiro na minha região sempre teve muito, e de diversas formas, e de diversas maneiras, e coleiro com muita fibra. Hoje, como tem muita gente que pega o pássaro, sai de dentro de casa, bota dentro do carro e leva para um local fechado, o pássaro mesmo que perdeu a atividade. Antigamente as pessoas se encontravam no meio da rua, tomavam um café, botavam as gaiolas para cantar, ia no bar tomar uma cerveja, pendurava o trinca-ferro, coisa que sempre aconteceu e eu acredito que deve continuar acontecendo por aí. Mas o que está acontecendo mais e mais, você sabe o que é? É tentar explorar o bicho ao máximo, olhar para um pássaro e condenar e dizer, esse canta, esse não canta, esse canta, esse não canta. Eu acho que falar isso quando o pássaro não é espantado e falar isso de um pássaro de alguém é inveja e falta de sabedoria. O que eu sempre recomendo para você que vai criar trinca-ferro? Você não precisa pôr fibra, o filhote já nasce com ela. E isso daí ninguém nunca vai mudar. Ah, preciso botar fibra. Não precisa. O que você precisa é entendimento sobre isso.